Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia continua com o tema da vigilância, porque o Senhor virá no dia em que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos. Então, mais uma vez, o nosso Senhor nos convida à vigilância, a que estejamos preparados. E no finalzinho deste evangelho de hoje, nosso Senhor nos faz essa afirmação que talvez faça brotar nos nossos corações atitudes espirituais diferentes. Diz aqui que a quem mais for dado, mais será pedido. O Senhor está falando com relação à exigência, às exigências que Ele terá quando Ele vier, quando Ele chegar no juízo final. Então Ele diz que a quem mais for dado, mais será cobrado. Se deu mais a um, dele cobrará mais. Se Deus deu menos, Deus cobrará menos. Talvez você, ao ouvir essa afirmação, não compreendendo muito bem o que nosso Senhor quer dizer, você tenha, porque eu já tive esta tentação, quando jovem, de dizer, então era melhor não conhecer. Por quê? Porque Deus diz aqui que o empregado que não sabia vai apanhar pouco, mas o empregado que sabia vai apanhar muito. Quer dizer, o empregado que não sabia e desobedeceu vai apanhar pouco, será chicoteado poucas vezes. O empregado que sabia e desobedeceu será chicoteado muitas vezes. Então eu, na minha meninice, quando era rapaz, dizia, então eu não queria saber. Não quero nem saber, porque se for chicoteado, serei chicoteado poucas vezes. O que é que nosso Senhor quer ensinar aqui neste versículo, meus irmãos? Primeiro, nosso Senhor quer tirar do nosso coração uma confiança excessiva. Isto é, os apóstolos, de que já que eles são apóstolos, já que eles estão ali, eles têm intimidade com nosso Senhor, já que eles são próximos de nosso Senhor, eles poderiam ter a tentação de, nós somos próximos dele, nós somos apóstolos dele, então nós já estamos salvos, nós já estamos bem, nós somos amigos dele. E nosso Senhor diz, olhe, mas quem recebeu mais, será cobrado com mais rigor. Ao mesmo tempo, nosso Senhor quer tirar do nosso coração toda a tentação ao desespero de que nós não iremos nos salvar, porque Deus, Ele será rigoroso com todos e com todos da mesma maneira. Nosso Senhor aqui Ele mostra que Ele agirá de uma maneira diversa para cada pessoa, segundo as graças que Ele concedeu a cada pessoa. Mas, meus irmãos, muito mais preocupados com o rigor com que nosso Senhor terá conosco no dia do nosso juízo, nós deveríamos fazer despontar do nosso coração a alegria pelas graças que Ele nos concedeu. Quando eu dava o meu exemplo de quando jovem, isto é, eu católico, cristão batizado, católico, ao invés de eu agradecer a Deus pelas graças que Ele tinha me concedido, eu deixava que o medo se instalasse no meu coração, porque eu dizia o quê? Deus vai cobrar muito de mim, porque eu sei muito, eu sou católico, eu sei mais do que um pagão, Deus vai cobrar muito de mim, porque Deus me deu muito, Deus me deu o batismo, Deus me deu a confissão, Deus me deu a Eucaristia, Deus me deu o conhecimento da intercessão dos santos a quem eu posso recorrer, Deus me ensinou o poder da oração, as graças que eu posso alcançar. Então, só que a minha postura era uma postura diferente. Ao invés de isso levar o meu coração a uma ação de graças, isso levava o meu coração a um medo, porque eu dizia, como muito Deus me deu, muito Deus vai me cobrar. É verdade, repito, isso é verdade. Mas enfatizar simplesmente este ponto é doentio
e nos travará espiritualmente. São Paulo, na primeira leitura de hoje, é de uma postura totalmente diferente. Nós não temos dúvidas de que muitíssimo foi confiado a São Paulo. Mas quando São Paulo aqui fala da sua vocação, ele rende graças a Deus. Ele está grato pelo muito que Deus lhe confiou. E confiando na bondade e na misericórdia de Deus. Deus que foi bom em o escolher. Deus que foi bom em chamá-lo à fé. Deus que foi bom em querer fazer dele instrumento de conversão para muitos. Deus continuará sendo bom para lhe conceder todas as graças de que ele necessita para ele crescer na fé, para ele crescer no amor a Deus e para ele alcançar a salvação que ele espera. Diz aqui São Paulo: irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação tive conhecimento do mistério, tal como o esbocei rapidamente. Está falando aqui, se vocês soubessem o que Deus me concedeu, as graças que Deus me concedeu, Deus me escolheu para evangelizar os pagãos. Ele começa a dizer aqui, este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. E disto eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu no exercício de seu poder. Eu, que sou o último dos santos, né? Que vocês compreendem porque é que eu uso a palavra santo, né? Está aqui, São Paulo que diz, eu que sou o último dos santos, o último dos batizados. O santo era o batizado, o separado para Deus. Então São Paulo aqui, ele está louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque ele o escolheu. São Paulo aqui está louvando a Deus, porque Deus o fez ministro da sua graça para os pagãos. E essa sua ação de graças, esse seu louvor a Deus, vai ser exatamente o que? Esta condição para fazê-lo crescer cada vez mais no amor de Deus, porque ele não terá medo de amar. Qual era a doença espiritual lá daquele jovenzinho, né? Falando a meu respeito, quando pensava que era católico e ficava triste, porque pensava, nossa, Deus vai pedir muito de mim. A doença espiritual era, eu não queria amar, porque já que Deus me deu muito, eu tenho que dar muito também a Deus. Como eu não queria amar, como eu tinha medo de amar, eu ficava amarrado no meu egoísmo e não podia progredir no amor. São Paulo aqui, ele não tem medo de amar. Isto é, ele vê o muito que Deus lhe deu e ele não fica aqui preocupado, meu Deus, eu tenho então que devolver muito também, porque o Senhor cobrará muito também de mim. Percebe aqui a atitude espiritual doentia? Seria essa. São Paulo, vendo que Deus lhe concedeu muito, ele ficaria apegado simplesmente a este ponto, de que ele deve devolver muito, e isso encheria o seu coração de medo, e ele não faria nada. Talvez alguns aqui, falando assim, tenham se recordado daquela parábola, de que o Senhor deu 10 talentos a um, deu 5 talentos a outro, e deu 1 talento a um outro. E este que recebeu 1 talento, ficou com medo, enrolou no lenço e enterrou. Isto é, o medo de progredir, o medo de amar, o medo que trava o coração, que trava a vida espiritual. Então, diante desse evangelho, e hoje, que Nosso Senhor fala aqui no evangelho do fiel, do empregado fiel, que administra bem a sua casa,
E nós que celebramos a missa votiva de São José, que começa com a antífona: eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a administração da sua casa. Peçamos a intercessão de São José, para que nós sejamos bons administradores da nossa casa, bons administradores daquilo que Deus nos deu, para que nós, por medo do rigor, do juízo de Deus, que nós não travemos a nossa vida espiritual, mas muito pelo contrário, agradeçamos a Deus, agradecemos porque Ele nos chamou a ser católicos. Você já agradeceu na sua vida pela fé? Dizer: obrigado, Senhor, eu sou católico, eu tenho fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me concede os sacramentos que me fazem progredir no Teu amor. Eu posso receber a Eucaristia, eu posso confessar os meus pecados, eu posso, se você não recebeu ainda, eu posso receber o sacramento do Crisma, que me dará uma força maior do Teu Espírito, para que eu cresça no Teu amor. O Senhor quer me conceder muitas graças, e o Senhor me ensina a pedi-las. Isso enche o nosso coração de confiança, e nos faz progredir no amor de Deus, e nos faz progredir na nossa vida espiritual. Mas se você fica com medo de pedir a Deus, porque a quem mais for dado, mais será cobrado, aí você quer ser medíocre na sua vida espiritual. Por quê? Porque você tem medo do que Deus pode lhe pedir no futuro. Imagine um jovem que se sentisse verdadeiramente vocacionado e que dissesse: eu não vou ser padre, porque Deus vai cobrar mais dos padres do que dos leigos. Era uma pessoa que tinha medo, que tem medo de amar a Deus. É verdade que Deus vai cobrar mais dos sacerdotes do que dos leigos, mas é verdade que Deus se dará muito mais àquele a quem Ele chama para ser seu ministro. Embora Deus pedirá mais dele. Imagine, uma pessoa, vamos aqui fazer uma comparação. Deus pede, uma pessoa tem apenas um prato de comida, e Deus pede a metade daquele prato. Aquela outra pessoa tem um banquete à sua disposição, e Deus pede a metade daquele banquete. Eu pergunto: a quem Deus pediu mais? A quem tinha o banquete. Mas será que a renúncia mais difícil, que o caminho mais difícil, foi de verdade aquele que deu mais? Um tinha apenas um prato de comida, e Deus pediu apenas a metade daquele prato. Deus pediu menos. Quantitativamente, Deus pediu menos. Aquele outro tinha um banquete, Deus pediu mais. Mas eu acredito que a renúncia mais difícil tenha sido daquele que, embora tenha dado quantitativamente menos, para ele o sacrifício foi muito maior. O que é que eu quero dizer com isso? Porque eu já cheguei até meditando no início da minha vocação, no início da minha entrada na igreja, quando eu comecei a ler o Evangelho pela primeira vez, a desejar a nem ser cristão, porque se eu não fosse cristão, Deus pediria menos de mim, já que Deus pedirá mais dos católicos do que de um pagão. Sim, mas qual é o caminho mais fácil de se salvar? Para um católico ou para um pagão? Entende aqui? Você diz assim: eu não vou então estudar a palavra de Deus não, porque quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, mais Deus vai cobrar de mim. Por um lado, sim, é verdade, você vai conhecer mais, a luz de Deus vai iluminar a sua inteligência, o seu coração, a sua alma, os seus afetos, Deus pedirá mais, sim. Mas para quem o caminho da salvação é mais difícil? Para quem não conhece a palavra de Deus, ou para quem conhece a palavra de Deus? Não obstante, Deus pedirá mais daquele que conhece a sua palavra. Sim, Deus pedirá mais daquele, mas sem sombra de dúvida, Deus se dará
tanto mais, Deus se dará tão abundantemente àquele que o conhece, que embora Deus peça mais, nós nos daremos a Ele com alegria. É isso aqui que nós vemos em São Paulo. São Paulo recebeu, dentro dos santos da igreja, São Paulo com certeza é um dos maiores santos da igreja. Então, com certeza, Deus pediu, sem sombra de dúvida, muito mais a São Paulo. Mas nós não vemos aqui a tristeza no coração dele quando fala da sua vocação. Nós vemos a alegria. Deus me deu muito. Eu posso amar muito de volta a Deus. Agradeçamos ao nosso Senhor. E peçamos a Deus que coloque essa luz sobrenatural dentro de nós, para que, vendo o quanto Deus nos deu, e o quanto Deus fez e tem feito em nós, para que isso desponte em nós um desejo de corresponder com amor. Deus me regenerou como seu filho, Deus me deu o batismo. Deus me regenera a cada confissão, Deus me deu um sacramento do perdão. Deus me fortifica a cada dia na Eucaristia que eu recebo, porque Ele quer ser tudo em mim. Deus me concede muitas graças por meio das minhas orações. Deus nos concedeu, aqueles que participaram do texto há alguns minutos, Deus me concedeu por meio da sua mãe a graça de me unir ainda mais a ela e de caminhar cada vez mais para Deus. Que cada vez que eu rezo com devoção o Santo Terço, eu me uno mais a Nossa Senhora. Isso deve despontar no nosso coração alegria. Deus quer a minha salvação. Deus me quer junto dEle. Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor me concedeu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está empenhado na minha salvação muito mais do que eu. Obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor me tem, porque desde sempre o Senhor me pensou e me pensou católico. Então isso deve encher o nosso coração de alegria. E termino, como diz São João na sua primeira carta, o amor espanta todo medo. Deixemos que o amor de Deus, que vendo esses atos de amor de Deus, que o amor de Deus entre no nosso coração e expulse todo medo de nos entregarmos mais a Ele, de querermos conhecê-lo cada vez mais, de nos propormos a amá-lo cada vez mais, para que, unindo-nos cada vez mais a Ele, sejamos cada vez mais a Ele semelhantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.